E aí, sexto ano de arte, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos mais uma videoaula. Eu marquei aqui, estou relembrando da última aula, mas vou começar hoje falando. Aliás, eu vou começar hoje contando uma história. Porque hoje é dia de história. Eu prometi a vocês que a gente ia contar história. Eu acho que essa história é legal porque é uma história verdadeira, né? Uma história bacana. Vamos lá? Há muitos anos atrás, em uma pequena aldeia na costa, vivia um casal. Depois de um longo período, o casal teve 2 filhos, uma menina e um menino. Para a alegria dos pais, eles se davam muito, mas muito bem. E não se separavam um do outro. O tempo foi passando, e quando os dois ficaram adultos, aconteceu algo surpreendente. Os dois não paravam de brigar. Os pais ficaram tristes e espantados, muito espantados, que isso nunca havia acontecido. Eles se davam tão bem. Na verdade, quem se transformou foi o filho, que tem inveja da beleza da irmã. A menina, por sua vez, estava cansada das implicâncias do irmão e não sabia o que fazer para fugir das suas maldades. Mas um dia, ela teve uma ideia. Vou fugir para o céu. Só assim escaparei do meu irmão. A menina então se transformou em lua. O rapaz, quando soube que a irmã tinha fugido, ficou triste e arrependido. Então ele disse: se ela foi para o céu, eu vou também. E ele foi para o céu e virou o sol. Ele não parou de correr atrás dela. E cada vez que ele corria atrás dela, corria. E quando ele conseguia abraçá-la, ele causava uma eclipse. Ou seja, é uma história do Sol e da Lua que, quando se abraçam, formam uma eclipse lunar. Eles estão no mesmo eixo. Bacana, né? Bem interessante. Ana Teixeira, uma das maiores contadoras de histórias do Brasil. Ela é formada pela ECA, Escola de Comunicação de Artes, lá da USP de São Paulo. Mestra em poéticas visuais, ou seja, ela é mestre em fazer poesia e contar histórias. Óbvio, eu contei uma historinha de nada para que vocês pudessem analisar que toda história tem um fundamento. Na aula passada, eu falei de Ana, né? Falei o que Ana fazia. Que Ana viajava o mundo inteiro buscando novas histórias. A Ana Teixeira, ela consegue ter um acervo de histórias que poucas pessoas têm. Histórias contadas por pessoas comuns, como eu, como você. Não histórias inventadas por elas, dramatizadas por elas. São histórias que as pessoas sentam na sua mesa, no meio da rua, numa praça pública e começam a contar. O interessante disso tudo, gente, é que todos nós sempre temos uma história para contar. Todos nós gostamos de ouvir histórias.
né? Esse trabalho da Ana, ela transita por diferentes meios, com interesses particular de desenho. É óbvio que toda a história ela pode ser desenhada, contada também em gravuras, né? Ou em desenho, quadrinho, ou em animação. Ela gosta muito de trabalhar com a arte participativa, ou seja, aquela que você e eu estamos participando o tempo inteiro. Nós conseguimos entrar dentro de uma história do outro, inventarmos histórias e situações, tá? Tendo a literatura dela e o cinema como de suas principais referências, né? O cinema é uma das principais referências de Ana, porque no cinema ela consegue fazer um roteiro contando histórias de pessoas diferentes, de locais diferentes, né? Esse trânsito dela em todos os países que ela fez, né? Em todos os lugares por onde ela passou, em todas as regiões, em todos os bairros, em todas as cidades, fez com que ela tivesse um acervo muito grande, não só de desenho, como instalações. O que a gente chama de coisas e instalações? Ana consegue ir a um local, num porto destruído, e fazer histórias, e contar histórias, de desenhar as suas histórias. Ela consegue fazer intervenções urbanas, ou seja, ela consegue trabalhar com murais na rua, nos bairros. Ela também trabalha com fotografia, Ana trabalha com vídeos, ou seja, Ana, as suas obras tratam de temas como o amor, identidade, sonhos, desejos. As suas intervenções, as suas ações urbanas costumam ultrapassar os limites habituais dos convívios humanos, ou seja, onde ela quer, ela consegue penetrar e tirar de algum lugar, ou seja, uma história triste, ou uma história de amor, ou uma história de desejo, né? De amor, de pessoas que se conheceram, que se perderam, que o amor perdeu por algum fato, de desejo por desejar encontrar na história um novo amor, uma nova fase, uma nova situação de vida, né? Essas intervenções, intervir na situação urbana, modificar, transformar. Mais uma vez eu falo que a arte é um sistema de transformação, né? Partilhar história é uma coisa muito interessante. Acredito eu que os pais de vocês ou os avós de vocês já tenham parado para contar alguma história do passado deles, de quando eles eram crianças, de quando eles eram adolescentes, de como eles viviam com os irmãos, com os primos, com os amigos, com os colegas, né? E isso é muito interessante porque cria dentro de nós situações muito legais. Eu não sei se eu falei para vocês, mas meu pai era imigrante, né? Era porque meu pai já se foi. E meu pai me contava muita história do país dele, de como ele vivia no período do país dele. E a história que meu pai contava era uma história alegre, mas também triste, que ele teve que deixar os pais dele na cidade dele porque estava acontecendo uma guerra. E se ele permanecesse na cidade dele, ele teria que ir lutar nessa guerra, e os pais tinham medo que ele morresse. Então ele teve que vir para o Brasil, sem ninguém, sem conhecer ninguém, num país dessa dimensão territorial. Ou seja, meu pai veio para o Brasil e os pais dele faleceram e ele nunca mais viu os pais. Ou seja, é muito interessante porque eu nunca esqueço e sempre conto essa história para pessoas que me perguntam sobre os meus antepassados, como meus avós e meu pai. Então, a história ela fica gravada dentro do nosso coração e de nossa mente,
por um longo tempo ou até o resto da vida. São situações do cotidiano, de uma história de vida, de uma relação, tá? Ana viajou para o Brasil, todo o Brasil, Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Chile, Dinamarca, ou seja, ela registra todas as histórias de todos esses países. Olha que legal essa construção, né? Eu deixei bem claro aqui no texto, tá? Para que vocês pudessem, já que nós estamos na literatura aqui do livro, nessa nossa página 4849, e poucas pessoas conhecem sobre a Ana Teixeira, ou seja, vocês buscarem no Google alguma coisa de Ana, tá? Que é muito interessante, muito importante para todos nós. Ela é fantástica e conta uma história que é uma maravilha. Vamos conhecer o trabalho da Ana, tá? Vocês gostam de ouvir história? Vocês gostam de contar história? Vocês gostam de ouvir história? O que a história possibilita para vocês? Hein? Vamos fazer essas 3 perguntas a vocês e vocês vão colocar num papel. Você gosta de ouvir história? Você gosta de contar história? Ouvir história te possibilita ao quê? Para mim, professor Sérgio, eu me reporto, porque eu adoro história. Aliás, eu gosto de contar história. Eu gosto de dar aula de história. É super importante. Na próxima aula a gente vai contar mais histórias. Não mais de Ana, mas mais histórias. Procurem saber um pouco mais da história da Ana. Vocês vão gostar das histórias dela, tá bom? Só um minutinho, já volto. Então, gente, mais uma videoaula de arte, 6º ano, a arte de contar história, 6 de agosto, tá? De 2020. A arte de contar história, como eu falei para vocês, eu comecei a aula contando uma história do Sol e da Lua, o motivo da eclipse, né? Do alinhamento entre os dois, quando o Sol abraçava a Lua, havia a eclipse lunar, né? Dos 2 irmãos. E dei aqui uma introdução falando sobre Ana Teixeira, né? Que é uma das maiores artistas do Brasil, excelente contadora de história. Além de contadora de história, tem um conteúdo fantástico falando sobre história, sobre cinema, sobre desenhos, sobre as suas instalações, onde ela faz as suas abordagens, as suas intervenções urbanas, quando ela conta história, que ela consegue intervir no sistema urbano, as suas fotografias, os seus vídeos, né? Aqui eu botei o que as suas obras tratam, os temas, né, de amor, de identidade, sonhos e desejos, as suas intervenções, as suas ações urbanas, né, que ultrapassam os limites habituais do convívio entre as pessoas. Isso tudo é muito interessante. Aqui eu botei todos os países que a Ana já se passou, né? Que tal conhecer mais o trabalho da Ana, né? No final eu botei 3 perguntinhas. Você gosta de ouvir história? Você gosta de contar história? Você gosta de ouvir? Te possibilita o quê? Tá bom, gente? Até a próxima aula e fique com Deus.